Shalom, galera! Antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha, compartilha com os amigos, deixe sugestões de novos vídeos, ok? Estamos começando um novo quadro, Revivendo Histórias. Bom, queridos, para resumir essa parte, ficamos todos os dias que a gente tinha que ficar lá na praia e não falei com a bendita Eliana. Até que a gente está voltando para cá. E aí na volta, Eliana, ela sentou com a tia Dilma no último banco, praticamente. E eu sentei mais ou menos no meio. Ela estava com a Dilma justamente para não dar a oportunidade de eu falar com ela. Só que aí, como eu já tinha ganho a tia Dilma no papo, já tinha conquistado a amizade dela, ela, em um momento, a gente vindo para cá, subindo a serra, a Dilma se levantou e falou assim: ai, aqui tá tão ruim, pula muito. Ayrton, você não quer trocar comigo? Eu falei, é agora. E aí a tia Dilma saiu. Eu nem sentei, queridos, você que está me ouvindo. Quando eu cheguei perto do banco, eu falei assim: caramba, você não sabe que eu te amo? Fuja agora que eu quero ver, pule a janela. E aí não teve jeito, queridos. Abri meu coração, falei tudo que eu sentia, porque você é como uma estrela, você é como um sol, você é mais linda do que não sei o quê. Era aquele romântico bem cafoninha. Cabelo encaracolado, entendeu? E foi tão incrível porque ela conversou: olha, Ayrton, eu vou para a Bahia daqui a 2 meses, vou ficar 2 meses na Bahia, então assim, daqui a 6 meses eu te dou a resposta. 6 meses. E eu sabia, na verdade, o que ela estava querendo era falar: olha, sai fora, não tem jeito, porque venhamos e convenhamos, 6 meses para dar a resposta, sim ou não, mas não tinha alternativa. Passou o tempo, mas Era a gente... teste, era o tempo do teste. a gente era muito amigo e eu sempre, pessoal, eu soube dividir essa questão. A gente continuava fazendo as campanhas, orando, visitando, servindo a Deus juntos, não interferia em nada, não ficava na cola, mas algumas vezes durante esse período nós conversamos. E eu falava para ela assim: Eliana, você não quer? Fala logo. E pronto, não tem problema nenhum. Ela: não, se você quiser esperar, eu falo só daqui a 6 meses. E aí, passaram-se mais um tempo, ela chegou o dia dela ir para a Bahia. E eu lembro que um dia antes, a gente estava conversando lá na porta da casa dela e eu abordei esse assunto novamente. Eu falei: Eliana, você não quer? Fala logo, meu. Não tem necessidade de você ficar segurando esse tempo todo. Ela: não, se você quiser esperar. Eu falei: então tá bom, vamos fazer o seguinte, a partir de hoje eu não falo absolutamente mais nada sobre esse assunto. E aí ela viajou. Lembra? Sim, claro que eu lembro. Ficou esse tempo todo na Bahia, eu acho que mais de 2 meses. Minhas férias. Era, né? Mas era mais do que férias, porque foi bastante tempo que você ficou. É que eu não trabalhava na época, então eu fui no final do ano, acho que dezembro, voltei em fevereiro, quando voltaram as aulas. A gente se conheceu, eu tinha 17 anos. Ainda ia me formar, lembra? Lembro, eu lembro. É interessante, queridos, que o cabelo dela era encaracolado e a minha casa ficava aqui, a casa dela ficava do lado da minha. E ela lavava o cabelo no tanque de lavar roupa lá fora no quintal. Só que esse Porque tanque... a água quente no chuveiro resseca o cabelo, então eu lavava lá porque era água fria pra Só entrar. que esse tanque era bem perto da minha janela. E na minha janela tinha aquelas frestinhas. Então toda vez que ela estava lá no quintal, eu ficava olhando. Ai, mas eu sonhava. Eu falei: eu vou casar com ela. Eu me determinei a isso, entendeu? E aí eu ia para o Senhor. Porque eu sei que o Senhor, ele diz assim: deleita-te no Senhor.
e ele satisfará o desejo do vosso coração. Então eu buscava Deus, eu pedia para Deus, eu falei, Senhor, eu quero casar com ela. E aí eu lembro muitas vezes ela lavando o cabelo lá naquele tanque, eu enfiava meu nariz naquelas frestas. E eu lembro como se fosse hoje, porque aquele shampoo ele ficou marcado na minha vida. Era seda ceramida. Eu achava muito cheiroso. E Deve aí, ter até hoje. ainda tem, né? Deve ter. E quando ela ia lavar, eu metia o nariz e ficava respirando bem fundo. E eu falava assim, um dia, pra mim mesmo, né? Um dia eu ainda vou me encaracolar nesses cabelos. E aí aconteceu essa questão toda. Ela foi pra Bahia e aí chegou o dia dela voltar. Ela voltou e como eu havia falado pra ela, eu falei que eu nunca mais tocaria nesse assunto. E aí ela voltou, a gente continuou fazendo as coisas junto. Geralmente no final da tarde a gente tomava um cafezinho, você lembra? Na época a gente era viciado em fazer beijinho. Leite É condensado com verdade. coco. Olha, o coco e o leite condensado já estavam na nossa vida desde verdade. o namoro. Eu não Que lembrava agora disso, ele hein? virou o rei da cocada, que também é com coco e leite condensado, ó. A gente fazia muitas vezes na segunda, a gente jejuava até depois do almoço, normalmente 2, 3 horas era o dia que a gente jejuava juntos. É verdade. E a gente fazia esses beijinhos e no final do dia comia. É verdade, a questão dos beijinhos que a gente sempre fazia. Era um pretexto pra gente estar junto. Porque eu já sentia que, apesar dela não ter falado nada, mas, sabe, porque eu sentia que ela sempre queria estar comigo também. E aí, teve uma tarde lá, ela me chamou para tomar um café, como a gente sempre fazia no final da tarde, início da noite. A gente sentou lá na mesa, estava tomando café, e como eu havia prometido que eu não falaria mais sobre esse assunto, de repente lá na mesa eu começo a sentir como se tivesse um bichinho, um gato, um negócio, um rato no meu pé, cutucando meu dedo do pé. Quando eu olho, adivinha quem era? Era o dedo do pé dela cutucando o meu. Ela começou a cutucar o meu dedo. E aí ela falou assim, eu sei que você é orgulhoso, que você não vai falar, então eu quero falar com você. Eu quero dizer para você que esses 2 meses que eu fiquei lá na Bahia, eu não consegui te esquecer. Quando eu ia tomar café, você estava lá junto, você estava nos meus pensamentos. O tempo todo eu não conseguia esquecer você 1 minuto sequer. Então eu quero dizer que eu gosto de você e que eu aceito namorar com você. E aí nós começamos a namorar naquele dia e aí foi uma festa, falamos com os pastores, falamos com todo mundo vibrou e foi uma grande alegria até esse momento. Então, continuando a nossa história, tem um detalhe importante que eu acabei esquecendo, Eliana, da conquista da nossa casa. Logo que eu comecei a ir lá na igreja que ela congregava, como eu comecei a ir algumas vezes, o pastor, no bom sentido, para proteger as ovelhas, um dia eu lembro como se fosse hoje, ele meio, sabe, cheio de, falando assim, olha aqui, para casar e namorar tem que ter casa. E eu estava mal começando aí, dentro de mim eu pensei, quem é xarope pensa que é para mandar nos outros? Bendito Querer que os pastor. outros façam as coisas. Eu falei isso dentro de mim, mas depois eu testifiquei lá na igreja a respeito disso. Mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, foi ele ter falado aquilo. Porque logo depois, ele mesmo provavelmente liberou uma palavra que ela tem me acompanhado até hoje, desde 91. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Então eu, na minha ignorância ainda, sem conhecer praticamente nada a respeito da palavra de Deus e de Deus, eu pensei da seguinte forma, peraí, eu não creio que Deus fez mais gente na terra do que terra. Eu creio que a quantidade de gente que tem
Errei. Meu, era só continuar, não Que precisava droga. ter Ô, Maria, feito tem umas isso. canetas E agora? só? Vai, eu vou cortar. Fala. Pode? É isso, Era né? suficiente. Eu não creio que Deus faria mais gente do que terra. Então eu creio que a quantidade de terra que existe é suficiente para cada habitante da terra ter a sua posse. E eu falei assim: Senhor, eu quero a minha parte. E é incrível, porque eu fui procurar um local para comprar, sem ter dinheiro, sem ter condições, e Deus abriu as portas e eu comprei. E é exatamente esse local que nós estamos aqui agora. O Senhor, na sua bondade, Ele me deu esse local porque eu acreditei que se eu pedisse, Ele me daria. E Ele me deu. Mas, voltando para a nossa história, começamos a namorar, mas antes um pouco, no período de conquista, eu sempre procurava presenteá-la. E eu esqueci de falar no outro vídeo também, mas eu quero falar isso agora, que eu lembro que um dia eu queria dar um presente para ela. E tinha uma marca que era muito famosa na minha época, na nossa época, que era Pacalolo. Então eram umas calças bonitas, sabe? Toda chamativa. E eu, no maior sufoco, comprei aquela calça para dar para ela. E eu lembro que eu dei a calça para ela ficou feliz aparentemente. E aí Mas eu lembro que eu fiquei mesmo. Era o nome Pacalolo daqui e aqui, É ó. Com as verdade. letras enorme e colorida. Mas eu Só gostei. que ela tinha um parente que era meio metido a chique. E quando ele viu aquela calça, ele falou: ai, que brega! E foi tão incrível, porque eu estava lá no prédio da igreja, lá dentro de uma salinha, e ela estava no bebedouro com esse camarada que achou a calça brega. E eu ouvindo eles conversarem. E ele falou: que calça brega? E ela falou assim: cavalo dado não se olha os dentes. Pense como eu fiquei Eu frustrado. não lembro disso, gente. Não lembro. Eu fiquei completamente arrasado, porque ela tinha demonstrado que ela tinha gostado, mas para fazer uma média com aquele rapaz, ela disse que cavalo dado não se olhava os dentes. Então, pessoal, outro detalhe importante que eu acabei esquecendo de contar no primeiro vídeo é que na época da conquista, ela tinha um outro rapaz que era interessado nela, era meu concorrente direto. E mais, ele acabou tendo um certo contato comigo e eu confesso que era um camarada bacana. Mas quem pudesse mais que ganhasse o prêmio, né? Digamos assim. Mas eu lembro que o aniversário dela, eu falei: vou fazer uma média, vou dar um buquê de flores top. E aí eu lembro que eu comprei um buquê de flores e mandei entregar na casa dela. E era um buquê de flores desse tamanho. E aí, quando eu cheguei lá, no final do dia, para dar os parabéns, eu me deparo na mesa com 2 buquês de flores. O meu desse tamanho e o do camarada que era apaixonado por ela desse tamanho. Eu falei: caramba, se depender do buquê de flores, entendeu? Eu já estou perdido. Então, foi isso aí. Foi. E aí a gente, voltando à questão do namoro, né? Nós começamos a namorar e você começou com ciúmes doentio. É verdade. E aí a coisa Eu ficou não feia. tinha ciúme de alguém especificamente, mas eu tinha ciúme de tudo. Entendeu? Se alguém olhasse para ela. Eu lembro um dia em um dos cultos lá, era culto de jovem, parece, e aí chegou uns visitantes. E não tinha nada a ver, nem encostaram nela. Mas eu vi eles olhando para ela e eu já fiquei tiririca. Fui lá, quebrei o pau com ela, briguei com ela. E eu sempre tive muitos amigos, eu sempre fui muito envolvido com jovens, sempre fui muito envolvida na igreja. Então não tinha como não ter amigos. É verdade. E como a gente sempre estava junto, a gente foi em uma marcha para Jesus, e de busão, de metrô, de ônibus. Não, nesse ônibus, a igreja tinha alugado um ônibus. Eu lembro que a gente foi no É ônibus. verdade, agora eu tô fretado. lembrando, a gente sentou logo no começo. Foi. E eu lembro que na volta, eu quebrei o pau com ela de novo. Por quê? Ciúme. graça. De quê? Não tinha um motivo aparente, mas
eu comecei de uma forma involuntária a colocar ela na frente de tudo. Então, durante esse período que nós ficamos juntos, eu comecei a endeusar. Ela era o ar que eu respirava, a comida que eu comia, a bebida que eu bebia. Era um negócio de louco. Ela tomou os meus pensamentos de uma forma tal que era horrível. Então era algo muito ruim. Pra mim Porque também, né? Era sufocante. Deus na minha vida, ele sempre teve a primazia. Mas eu, sem perceber, comecei a colocar ela em primeiro lugar. E aí foi o meu grande erro. Entendeu? Foi um erro fatal, eu ter colocado ela em primeiro lugar na minha vida. Porque depois de um ano aproximadamente, Deus provavelmente olhou para a gente, olhou para mim e falou: não, ela não vai ocupar o meu lugar, então eu vou dar um jeito nisso tudo. E aí ela começou a ficar fria, começou a se esfriar, começou a ficar indiferente, começou a querer evitar, até que a mãe dela decide voltar para a Bahia. E eu falei: caramba, como é que vai ser? Como é que pode? E aí ficou naquele impasse de voltar para a Bahia. A mãe dela já tinha comprado um terreno lá, já tinha construído uma casa, já tinha montado um mercadinho, um comércio. E eu falei: meu Deus, o que vai ser da minha vida se ela for embora mesmo? E como ela estava indiferente e estava se aproximando o dia da dona Elza ir embora, ela me chama para conversar. E eu lembro lá na casa do tio dela, ali no Ana Sofia. E aí ela falou para mim assim: olha, Ayrton, eu queria falar com você porque eu acho que foi tudo uma ilusão. Eu acho que eu me equivoquei. Eu gosto de você como amigo, mas foi uma ilusão. Eu não gosto de você para a gente casar, para a gente continuar com esse relacionamento. Então, infelizmente, a gente vai ter que parar por aqui. E sem contar que eu vou ter que ir embora, porque a minha mãe, ela vai embora para a Bahia e eu vou ter que ir com ela. E, enfim, e aquilo foi terrível. Eu confesso que foi um horror aquela noite. Pra você ter uma ideia, eu saí lá da casa do tio dela, que a gente estava. Eu saí no Vila Nogueira, já 10 e pouco da noite, sem rumo, completamente perdido, querendo morrer, querendo desaparecer, querendo explodir, querendo sumir, agoniadérrimo. Mas voltei para casa. Quando eu voltei para casa, a mãe dela me chamou e falou: e aí, Ayrton, como é que você tá? Eu falei: dona Elza, eu tô mal demais. Eu não sei o que eu... Detalhe, todo mundo chorando. Meus irmãos, É Fábio verdade. chorava, Léo chorava, minha mãe chorava. Eu também chorava, eu também tava com dor no coração, né? Mas E aí a mãe dela falou, eu falei assim: dona Elza, pelo amor de Deus, como que eu vou dormir? E aí ela me deu 2 comprimidos para dormir. 2. como E dizem que de médico e doido todo mundo tem um pouco. é verdade. E aí eu tomei aqueles 2 comprimidos, mas não adiantou absolutamente nada. Eu acho que para adiantar eu tinha que tomar uma anestesia geral, porque eu não conseguia dormir. E aí foi tão incrível, porque eu não dormia. Mas quando foi aproximadamente, eu lembro, 3 horas da manhã, eu completamente agoniado, eu dei um murro na parede. E quando eu dei aquele murro na parede, queridos, eu lembro como se fosse hoje, eu ouvi uma voz nítida, assim como você está me ouvindo agora. Eu ouvi Deus falar assim comigo: Ayrton, isso não adianta, dobre o teu joelho. Eu ouvi isso claramente, foi tão real, é como se ele estivesse ali do meu lado. Isso não adianta, dobre o teu joelho. Eu lembro que eu peguei a minha Bíblia, folhei a Bíblia assim, aleatoriamente, e falei: Senhor, fala comigo. E o Senhor falou: bem-aventurado é todo aquele que Deus castiga, porque ele faz a ferida, mas ele ata. Ele fere e as suas mãos cura. E ele falou: olha, de 6 angústias te livrará, e a 7ª, o mal não te tocará. Quando eu falei assim, amém,
eu falei assim: Senhor, se possível, passa esse cálice de mim. Que cálice? A dor, a angústia, a dor de cotovelo, o sentimento de rejeição. Mas eu falei assim depois daquela palavra: Senhor, se possível, passa esse cálice de mim, senão eu vou beber ele com todo prazer. E eu falei assim com Deus: Senhor, fala comigo novamente. Foi ler a Bíblia e veio: mas se tu de madrugada me buscares, se fores puro e reto, sem demora, eu me despertarei em teu favor e restaurarei a justiça da tua morada. E o teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno comparado com o segundo. Quando Deus falou isso comigo, queridos, eu fui tomado por uma paz, por uma alegria que eu não consigo compreender. Irmãos, quando eu disse assim, amém, irmão, foi amém mesmo. Eu nunca mais, desde aquela madrugada, eu senti mais nenhum tipo de dor, de mal-estar, de angústia, de tristeza, de sentimento de rejeição. Deus me curou completamente. Foi incrível aquela madrugada, sabe? Quando você está apaixonado por alguém, você não se desvencilha daquela paixão de uma hora para outra. Vai dias, às vezes vai meses, às vezes até anos, e você fica preso naquilo. Mas eu não, de uma forma assim, ó, Deus fez assim, ó, num abrir e piscar de olhos, Ele me libertou daquela paixão. E eu fui completamente livre. Agora, eu fui livre, mas havia uma certeza tão grande, Eliana, que você seria a mulher que casaria comigo. Eu falo com toda sinceridade, havia uma certeza tão grande que eu não sei porquê, mas eu sentia que eu ia casar com ela. Mas tudo bem, terminamos, ela já estava próxima de ir embora para a Bahia, e aí eu lembro que um pouco antes dela ir para a Bahia, ela me chamou para conversar, e ela falou assim, Ayrton, e aí, como é que você tá?